de São Paulo, ela entrou num lugar de agressividade e de participação ali no digital, que é uma coisa que ainda não tinha sido vista, né? A analogia que o Diogo fez com torcida de futebol foi muito bem colocada, porque parece isso, né? Assim, já vem nesse ritmo, que não é um ritmo partidário, né? O pessoal, na verdade, ele gosta de um perfil, e aí ele vai de encontro àquele perfil, e ele acha que aquele perfil representa um determinado partido, ele, na verdade, é muito empático, né? Sim. Ele vê uma empatia com um determinado candidato, com as características daquele candidato, ou com o que ele vende. Ou algum ponto que ele fala, né? São os pontos de contato. E aí ele começa a criar uma torcida por aquilo. Cara, mas isso daí é uma coisa que, enfim, faz parte do jogo. O problema é quando a gente joga sujo. Sim. É o golpe abaixo da cintura. E, Jaque, isso que você falou da violência, das questões, por exemplo, a gente tem, né, fatos notórios, os candidatos, a Prefeitura de São Paulo teve o episódio da cadeirada, teve o episódio de um soco, né, no publicitário assessor, e tudo mais. E tudo isso... Oi? A minha tá presa. Deixa a tua cadeira aí. Todas as cadeiras desse podcast estão parafusadas no chão. Brincadeira. Com patrocínio de parafusos X, né? Cara, e aí o que acaba acontecendo? Esse episódio, que são episódios lamentáveis, claro que são, política não é para ser isso. Eles acabam também amplificando a violência nas ruas. Eu acho muito louco isso, porque às vezes as pessoas acham que a violência digital é uma violência irreal. Não, a violência digital é tão real quanto a violência física. A diferença é que uma é no ambiente virtual, outra é no ambiente físico. E muitas vezes uma se transforma na outra. É um ciclo de ódio. O que eu tenho visto hoje mesmo, né? Saiu uma pesquisa a respeito da quantidade de violência. No Brasil, por exemplo, já foram identificados 14 homicídios em razão das eleições. A gente teve 145 ocorrências, ou seja, atentados e agressões físicas foram relatados 145 vezes no Brasil em razão dessas eleições. A última eleição municipal, que a gente tinha mais candidato, o número girava em torno de 60. Ou seja, a gente mais que dobrou a violência nessa eleição. E aí, eu quero colocar, porque muita gente, às vezes, dissocia do espaço digital. E com toda honestidade, eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que essa intolerância e a violência digital também foi para as ruas. Sim. Assim como, de uma certa maneira, se transformou em cadeirada ou em qualquer outra coisa, nas ruas também estão acontecendo. Então, é um processo que a gente vai precisar olhar para ele com cuidado, sob pena de não ter mais sentido a gente promover as eleições ou as campanhas eleitorais. A gente realmente precisa tomar cuidado com isso. Será que isso não está inibindo, de repente? Gente boa que queria ser candidato e fala assim, mano, eu não vou entrar nesse rolê, porque eu não quero tomar cadeirada, ou eu não quero fazer isso, ou não quero sujeitar minha família a isso. E aí, resultado, vai deixando cada vez mais os melhores fora do espaço político e os piores tomam conta. Sim. Que alguém vai tomar conta, não vai ficar vazio. O poder nunca fica vazio, não há vácuo no poder. Então, de uma certa maneira, é uma forma da gente ver a coisa degringolando. Então, a gente tem que realmente olhar para esse processo. Mas eu acho que a gente deveria olhar, inclusive, para o espaço digital. Eu acho que a gente, sei lá... eu fico pensando assim, há um tempo atrás a gente meio que colocou assim, não, para a pessoa, seria um preço da fama você aceitar um exército de haters, por exemplo. Não é. Não pode ser. Não pode ser. A gente não pode aceitar a violência digital em troca do sucesso ou da fama como se pudesse ser negociado isso. Porque essa violência digital é real. Sim. E vai acontecer em qualquer campo, na política ou fora dela. A gente tem que olhar para esses espaços, porque senão eles tomam conta da vida da gente, cara. Eu já passei uma situação de receber hate na internet. E assim, a primeira vez que eu passei, você fica num estado... Eu fiquei alguns dias sem dormir. E você fica num estado de atenção que você tá com medo de sair na rua, você tá com medo de ir nos lugares, porque é tanta mensagem que você acaba recebendo por conta de uma determinada situação que se amplificou ali dentro da rede social, que aquilo tem um impacto mental em você que você não consegue... Exato. Então, depois que eu passei essa situação, eu realmente fiquei muito ressabiada, assim. E eu até... Entre aspas, não é tiro o chapéu, mas eu realmente me questiono sobre essas pessoas que vivem nesse estado. Porque tem muitos hoje, né, principalmente nesse processo eleitoral, candidatos que vão pelo caminho do ódio. Cara, você compra uma briga com um lado, né?
Você fala coisas que vão... Uma parte da sociedade vai concordar com você e uma outra parte vai te odiar. E aí o caminho, né... Tortuoso. É tortuoso, é estranho. Sabe aquela famosa frase, não canso de repetir, né? Que a gente é produto do meio. A internet foi o meio que a gente criou, que a gente está inserido nesse meio. E de vez de esse meio ser um pouco mais regrado ou organizado, ele foi imposto. Ele chegou e falou, tá aqui, essa é a internet. E a gente vai no meio do voo aqui ajeitando. E aí tem algumas pessoas como o Diogo que tem que botar uma regra. Regulando ali, ó. Sofrendo. Não coloca essa culpa em mim, não, gente. Tem que ir regulando ainda isso aqui. Mas assim, é extremamente difícil, porque é a mesma coisa que a gente tá numa floresta, o cara fala pra você, olha, prazer, essa é a floresta. Aí você fala, nossa, mas eu desconheço totalmente dessa floresta. E numa floresta que se tivesse uma organização, parece que, pra mim, assim, é uma savana onde todo mundo tem direito de falar na savana. Sim. Sabe aquele cachorro que tem 10 donos? E ninguém alimenta esse cachorro? Aí eu falo, não, foi você. O outro, não, foi você. Não, mas agora eu tenho direito de falar, eu quero falar que foi ele. Aí o outro fala, aí você fala, amigão, vocês estão perdidos no processo. O processo, assim, ele tá muito superficial e as regras parece que são difíceis de serem impostas depois de que tá desse jeito, né? E a rede social tem um lugar que é, se a pessoa for boa na ferramenta, boa no marketing, boa na escolha das palavras, boa na escolha das imagens, ela faz parecer ser. Exato. Isso é uma coisa muito complexa, porque às vezes o parecer ser não quer dizer que aquela personalidade dentro da rede social ela não é. É o personagem. Inclusive, você falou uma coisa que eu achei muito significativa, que é esse aumento da violência. Você pode até falar do ponto de vista da neurociência, o porquê que o ser humano faz isso, né? De certa forma, é um espelhamento. Se fosse entrar nesse aspecto, aspecto neurocientífico, quando a gente fala de espelhamento, ou aquele comportamento em massa, né, que você vai replicando, em manada, que a gente vai replicando esse comportamento, isso já é inerente. Tem até algumas colocações dentro da neurociência que a gente fala que neurônios espelhos são algumas não, né? Antigamente hoje faz 30 e poucos, 34, 2. Foi em 92 que fizeram a primeira descoberta dos neurônios espelho. Isso aí, 32 anos. Recente. Por isso que eu vou ficar perto de vocês, que aí eu vou ficando boa. E criou esse nome pelo comportamento motor, na verdade. Porque a gente replicava, algumas pessoas replicavam num estudo que foi feito em macacos, e eles replicavam, na verdade, o comportamento, né? O macaco replicava o comportamento do outro, um comportamento motor, e aí eles falaram, nossa, deve ter alguma classe de neurônios, que era, na verdade, nesse córtex pré-motor, que é a parte cortical do cérebro, que tem uma qualidade específica de neurônios. Mas viram que hoje não, né? Depois de mais de 30 anos de estudo, tem neurônios espelho para todo tipo de classe. Não só motora. Tem para a parte cognitiva, tem para a parte emocional. Então, as pessoas que convivem com uma determinada pessoa, grupo, né? Determinado grupo. Mas pode ser uma pessoa que gera empatia. A empatia é o X da questão. Se eu tiver um quê empático por você e tiver convivência, eu vou acabar adquirindo algumas atitudes suas. E você vê isso muito de pessoas, eu até brinco que tem casais que moraram 30 anos juntos. Aí você vê que parece que o vovô e a vovó, eles são a iguais, mesma pessoa. Iguais. Aí a senhora fala assim, não, mas vocês são casados ou são irmãos? Mas assim, as atitudes, as mímicas, a mímica facial, o sorriso, eles começam a se reproduzir igualitariamente. Então, ele sai de tá numa esfera, é claro, a gente fala física, somestésica, mas ele vai até para as ideias. Então, eles acabam compartilhando das mesmas ideias, das mesmas atitudes, das mesmas opiniões. E isso vai virando uma cadeia, né? Onde os comportamentos vão se repetindo e vai virando um comportamento de grupo. De grupo. Que interessante.